Oi, gente! Olha eu de novo aqui no meu canal, Vem com o Lu. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, como eu faço sempre, vindo para falar mais um assunto interessante, mas antes, vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like e, se possível, compartilhe o vídeo. Hoje eu estou vindo para fazer um vídeo especial, gente. Gente, vai começar a partir de 3 de novembro, começa uma transição de governo. Exatamente. O que é isso? Transição de governo, gente, é quando um governo, que é no caso aí o atual governo de Jair Messias Bolsonaro, vai começar a trabalhar, a passar tudo que é informação, todos os detalhes, né? Onde as contas são abertas para o novo governo que toma posse a partir de 1º de janeiro. Vocês sabem que no dia 30 de outubro, com a eleição muito acirrada, né? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 60 milhões de votos. Jair Bolsonaro ficou aí, perdeu, né, com pouco mais de 58 milhões de votos. A diferença ficou em torno de 2 milhões e 100 mil votos, né? Uma diferença muito pequena na história do Brasil. Desde a redemocratização, nunca tinha acontecido uma eleição tão acirrada, né? A última vez que uma eleição foi tão acirrada, que foi cerca de 3 milhões de votos, foi em 2014, quando Dilma Rousseff, do PT, venceu Aécio Neves, do PSDB, no segundo turno. Eu lembro que foi uma eleição acirradíssima. Mas hoje a gente vai falar sobre as medidas do governo. Primeiro eu quero falar sobre as medidas do governo Bolsonaro, né? E o que deve ser aproveitado dessas medidas. E aí, gente, prepara a pipoca, porque tem muito assunto, né? Então a gente vai ficar aqui alguns minutinhos. Se você puder ficar comigo até o final, eu super agradeço. É, primeiramente, que é importante que você fique por dentro, sim, de tudo que acontece. Eu sei que é cansativo, muita gente não gosta, ainda mais. Ah, Lu, mas eu não gosto. Tem gente que vai brigar comigo, tem gente que já gosta, tem gente que está chateado porque o presidente perdeu. Enfim, aí já não quer mais nem ver vídeo, já tem gente que quer saber. Então são públicos diversos, né? Eu espero que mais gente se achegue aqui, tá? Então, se você quiser, puder, fica aqui comigo. Não pelo assunto, mas pelo Lu, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. As medidas do governo. Primeiramente, desde a pandemia, o governo de Jair Bolsonaro tem tomado muitas medidas. Em março de 2020, o governo avisou que tomaria medidas para tentar aí diminuir os efeitos da pandemia na vida dos brasileiros. Entre essas medidas, foi o lançamento do auxílio emergencial de R$ 600, né? Nesse total, no ano de 2020, cerca de 67 milhões de brasileiros tiveram acesso ao benefício de R$ 600 para quem era sozinho e de R$ 1.200 para mãe solo. Vocês lembram disso? Então, a mulherada que tinha filhos, né, desde que tinha um filho, tal, era mãe de família, arrimo de família, recebeu aí durante 6 meses, 5 parcelas, o dobro. Então, era 600. Depois mudou para 300, né, gente? Se não estou enganado. Exatamente. A mãe recebia 600, tá? Depois mudou para 600, para 150. A mãe recebia 300. Mas o auxílio emergencial, não podemos negar, foi de grande ajuda e uma das medidas mais importantes do governo Bolsonaro durante a pandemia. Vamos dizer assim, em termos financeiros, tá, gente? Ajudou bastante, vocês sabem disso, né? E tudo fechado, né? Infelizmente a economia teve que ser fechada, teve que parar por conta da pandemia. Muita gente sem vacina, muita gente morrendo. Foi um momento triste do mundo, certo? Beleza. Vocês lembram, gente, que a gente ficou dentro de casa e eu aqui no YouTube falando com vocês? Não foi fácil. Mas vamos lá. Uma outra medida, depois eu venho para 2023, tá, gente? Primeiro eu estou lembrando aqui a gestão Bolsonaro para que vocês entendam, para entender as novas medidas do governo Lula, tá? Então fica aí, paciência, pra vocês entenderem. Então vocês vão ter que ficar comigo até o final para entender tudo, tá? Para os aposentados e pensionistas,
Em 2020 e 2021, o governo Bolsonaro, 2022 também, né, gente? 2020, 21 e 22, o governo Bolsonaro, no tocante aí para os aposentados e pensionistas, antecipou o pagamento do abono natalino. Exatamente. O abono natalino, que é o 13º. Ele seria pago em agosto e dezembro, né? Era pago no meio do ano e no final do ano. O que aconteceu? Em 2020, devido à pandemia, o governo antecipou para esse grupo de beneficiários, são cerca de 30 milhões, se não estou enganado, né, de brasileiros que recebem. O que aconteceu? 30 milhões é muita gente, hein? Mas esses aposentados e pensionistas receberam em duas parcelas, no mês de abril e maio, ou maio e junho, na verdade. Em maio e junho de 2020, maio e junho de 2021, maio e junho de 2022, abril e maio de 2022. Exatamente. Então, esses beneficiários que recebem até um salário mínimo receberam antecipadamente. E aí acabou que eles no final do ano não terão o que receber. Foi proposto, gente, naquele ano, ainda tá rolando essa proposta, e alguns canais ainda falam disso, e eu já falei aqui, 14º salário. Existia uma proposta de um senador e de um deputado de um 14º salário para compensar esses beneficiários mais pobres, né, que ficaram sem receber e vão ficar sem receber também em 2022, devido a essa antecipação. Então, eles queriam propor um 14º salário no valor de um salário mínimo para essa categoria. Infelizmente, não foi aprovado. Infelizmente. Então, esses beneficiários vão ficar sem o dinheirinho, o abono natalino, pois já receberam antecipadamente. Muitos guardaram, puderam, quem pode, né? Deixou uma parte guardada para poder usar no final do ano, e outros vão depender aí de ajuda financeira da família. Claro que eu não estou ocupando aqui o governo, tá, gente? Foi preciso tomar essas decisões para poder aí ajudar os mais necessitados. Tem gente que infelizmente tem aposentados que infelizmente nem puderam ver, morreram devido à pandemia de Covid, nem receberam o dinheiro e ali depois morreu, né? Infelizmente. Enfim, é lamentável, uma parte triste da nossa história no mundo. Mas beleza, vamos agora falar. E aí, os aposentados então devem receber esse ano somente o valor normal, tá? Aí mais para frente eu vou detalhar o que pode acontecer, tá? Salário mínimo, gente. O salário mínimo durante o governo Bolsonaro não houve um aumento real, mas eu vou explicar. E Bolsonaro foi bem claro nisso no debate da Globo. Por que não teve um aumento real no salário mínimo? Devido à pandemia, devido aos problemas. E aí, segundo Jair Bolsonaro, não era possível dar aumento conforme a inflação, somente o aumento mesmo, sem um aumento real, ou seja, que seria acima da inflação, que é essa a promessa agora, é de um salário mínimo acima da inflação, né? Que até me surpreendeu que no último dia, né, no dia do debate, o Jair Bolsonaro prometeu, se fosse reeleito, um salário mínimo de R$ 1.400, porém na LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é o orçamento do governo que foi aprovado na Câmara, o salário mínimo estava entre 1.294 a 1.302. É esse o valor que está no orçamento. Porém, a expectativa é que o valor do salário mínimo mude para um valor maior. Mas isso só a gente aguardar, tá? Mas, enfim, entre as medidas do governo Bolsonaro, aconteceu também a liberação do FGTS emergencial, vocês sabem disso, em 3 etapas, em 3 anos, entre 3 vezes, né? O imediato, que não estava na pandemia, depois o FGTS emergencial, de até 1.045, e depois o extraordinário, que aconteceu em 2022, tá? Então, esses 2 anos, 1.045 e 1.000,
Então, o governo Bolsonaro, na pandemia, liberou R$ 2.045 de FGTS, tá? Para os trabalhadores, com a tentativa de alavancar a economia. Um foi assistencial, né? O FGTS emergencial foi na tentativa de ajudar esse trabalhador em alguma coisa, nesse momento que estava muito difícil, tudo fechado, além do emergencial, do auxílio emergencial, o FGTS emergencial para ajudar. Também, em 2020, no auge da pandemia, em 30 de junho, o governo Bolsonaro liberou o pagamento do PIS/PASEP de forma antecipada para quem tinha conta na Caixa. Então, quem tinha conta na Caixa recebeu de forma antecipada o abono salarial. Lembra, gente? Caiu na conta para quem tinha conta ativa. Então, só para lembrar aí, né? Isso foi uma das medidas, né? Em 2020, o governo também, com a equipe econômica, Caixa Econômica Federal, lançou lançou o saque aniversário, começou a pagar em abril, né? O saque aniversário para quem tinha feito a adesão, começou com os nascidos em janeiro e fevereiro, depois maio, abril e maio, depois foi pagando, nascidos em junho receberam em junho, nascidos em julho receberam em julho e assim sucessivamente. Em 27 de julho de 2020, a Caixa começou a fazer o empréstimo de antecipação do FGTS, empréstimo esse que usava como garantia o saldo do FGTS, certo? Enfim, gente, muita gente conseguiu fazer, muita gente reclamou porque a Caixa burocratizou muito o empréstimo. Por quê? Porque quem tinha restrição com ela não poderia fazer, né, o empréstimo. Então imagina, naquele momento que muita gente precisava, a Caixa acabou não liberando porque a pessoa tinha uma dívida interna e aí ficou muito difícil. Por quê, gente? Mas a pessoa já tinha o saldo do FGTS como garantia, então não tinha como a pessoa voltar a ser inadimplente. Mas algumas pessoas conseguiram fazer via link, que foi divulgado inclusive aqui no canal Vem com o Lu, né? E aí, infelizmente, outros não conseguiram. Em 2021, apareceu aí, começou, né, na verdade, o Banco Safra a fazer a antecipação e foi um boom. Milhões de brasileiros foram aí contratar o empréstimo através do Banco Safra. No início era até 5 antecipações, com a taxa de juros de 1,99. Com o tempo foi melhorando isso e aí passou até 7 antecipações, com a taxa a partir de 1,49, a mesma taxa da Caixa. Lembrando que com a Caixa Econômica Federal era até 3 antecipações, limitado a 999 dias. Tinha que ter conta na Caixa e era uma burocracia. Hoje, gente, você consegue fazer o empréstimo pelo Caixa Tem, direto nas agências ou no Internet Bank, direto pelo celular. Então melhorou muito. A procura ainda, muita gente não entende como funciona o empréstimo, mas se você procurar, você que está vendo, conhecendo o canal pela primeira vez, tá aqui no canal, tem vários vídeos aqui. Vou ver se eu consigo deixar uma lista. Vou fazer o seguinte, gente, você que é inscrito no canal, vou deixar o link de vários vídeos de 2020, 2021, de vários vídeos importantes para o canal. Pelo menos 10 ou 20 vídeos vai estar aqui, uma lista com o link. Aí você pode assistir e acompanhar, ok? Fica melhor assim, tá? E aí, gente, qual foi? Em 2020, o PIS/PASEP foi pago ano base 2019. Porém, 154 mil trabalhadores ficaram sem receber o ano base 2019, infelizmente, tá? Em 2021 veio aí, mas não posso esquecer. Calma, Lu, você esqueceu do bem. No mesmo ano de 2020, o governo lançou um programa que eu achei muito bacana, que foi o BEM. Foi um programa de preservação de emprego. Foram 10 milhões de empregos que foram preservados. Ou seja, a ideia do governo, do Ministério da Economia, Paulo Guedes, como é que ele ia preservar? Ele deu uma espécie de seguro-desemprego. O governo bancou parte ou integral o salário dessas empresas, desses trabalhadores
a suspensão de contrato. Vocês lembram disso? Suspensão de contrato parcial e integral ou integral. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a empresa ficasse 3 meses, 90 dias, sem trabalhar, desativada, os funcionários recebiam, durante aqueles 3 meses, ficaram recebendo em casa uma espécie de seguro de desemprego. As empresas que fizeram parte daquele programa, que era o BEM. Então elas receberam no Caixa Tem e tal, foi de muita ajuda. Então aqueles trabalhadores ficaram em casa recebendo e não perderam o trabalho. Foi suspenso o contrato, né? E aí, qual era? As empresas não poderiam demitir esses funcionários. Isso garantiu o emprego de muitos trabalhadores. Obrigado, governo, por esse lado aí. Então, a parte quando era boa, quando o governo tomou atitudes que era para aplaudir, eu sempre vim aqui e falei, gente, muito bom, tá? Então, eu sempre tive esse cuidado, né, gente? Quando era bom, eu vinha e elogiava. Quando pisava na bola, eu vinha, lascava o pau. Porque é assim que tem que ser, tem que fazer. A gente não tem que ter político de estimação, né? Nunca, nunca. O problema do Brasil é esse. Agora que o Lula vai ser o presidente, eu quero ver como essas pessoas vão lidar com o governo Lula. Quando ele estiver acertando, tem que aplaudir. Quando estiver errando, tem que meter o pau do mesmo jeito. Não ter de estimação. Se errar, tem que pagar. Não é, né? Vamos ver como vai ser. Mas eu tenho certeza que o brasileiro tem aprendido muito a lidar com essa questão de política. Eu espero, né? Mas vamos lá. Então, o BEM, ele ajudou, foi um ótimo programa, né? E o limite de pagamento, gente, era até o teto, tá? Do seguro-desemprego. Na época acho que era 2.000 ou 2.106. Hoje é 2.106. Então, era 1.803, uma coisa assim. Agora é 2.106 reais, né? Então ele limitava ao seguro-desemprego, ao teto. Então a pessoa que recebia 4.000 reais e ela ficou com o contrato suspenso, ela iria receber o teto do seguro-desemprego, tá? E parece, gente, se não me engano, foram 3 meses, depois foram mais 3 meses. E aí, se você ficou 6 meses, você tinha uma estabilidade na empresa. Mais 6 meses, depois que você voltasse, a empresa não poderia demitir você. Teve também, gente, a suspensão do recolhimento do FGTS. Para as empresas não quebrarem, né? E que estavam aí com, vocês sabem, gente, tudo parado. A economia estava parada, não só no Brasil como no mundo. Então, o que as empresas fizeram? Aliás, o que o governo fez? Ele autorizou a suspensão do recolhimento do FGTS na folha de pagamento. Isso era um alívio na folha de pagamento para as empresas. Como assim de suspensão? Vocês sabem. Gente, talvez muita gente tenha. Deixa eu aumentar aqui, gente. Talvez muita gente tenha esquecido de tudo que eu estou falando, mas eu estou aqui relembrando para vocês entenderem um pouco. O canal Vem com Luz, gente, está aqui há 6 anos, não está à toa. Então eu tenho memória aqui, ó, e tudo aqui está saindo da minha memória. Eu não anotei nada, tá, gente? Eu tenho tudo na minha memória. Eu tenho todo esse tempo. Se vocês procurarem o vídeo, está tudo aí, tá? Então, foi autorizada a suspensão do recolhimento do FGTS. Então, a empresa podia ficar um período lá sem recolher. Porém, depois ela teria que recolher. Então, gente, isso deu uma ajuda, um suspiro, um respiro para essas empresas, porque o recolhimento do FGTS não tem desconto. Então, o patrão ele não desconta nada do seu salário. Ele tem que arcar sozinho com os valores do FGTS. Então, todo mês ele tem que pegar 8% baseado no seu salário e depositar na sua conta do FGTS, sem nenhum prejuízo para você, ou seja, sem nenhum desconto. Então, isso pesava muito para o patrão. Pesava e pesa até hoje, né? Mas enfim, aí foi feito esse recolhimento, a gente tinha que explicar como é que funcionava. Muitas empresas se aproveitaram, né, depois do pós, né? Quando já não era mais autorizado, quando era autorizado por lei, beleza. Mas depois que não era mais autorizado,
Eu lembro que muitos inscritos vinham a comentar no canal: Lu, já acabou a suspensão? Eu falei: faz tempo, desde tal ano, desde tal dia. Ué, mas a minha empresa falou que não pode, que não vai recolher ainda porque o governo autorizou. E aí foi uma dor de cabeça. Também, gente, nessa história de recolhimento, foi aí que se descobriu que mais de 200 mil empresas no Brasil não recolhiam corretamente o empréstimo, não faziam os depósitos no FGTS de milhares de trabalhadores. Nesse período também de FGTS, foi falar tanto de FGTS, na hora de fazer o empréstimo, de consultar o saldo, muitos trabalhadores, ou na hora do saque imediato, do saque emergencial, do saque extraordinário, muitos trabalhadores tiveram uma péssima notícia, era que o saldo não tinha saldo, ou seja, que as empresas não estavam depositando, ou não tinham depositado nunca, né? E aí muita gente, eu tive que dar orientações aqui do canal, muitas vezes falar, olha gente, quando a empresa não faz o depósito, ela está agindo de má fé. Mal fé? Ela está agindo de má fé, então ela é obrigada a recolher o FGTS e depositar na sua conta. E não pode ser descontado nada. Aí apareceram muitos desinformados que vinham no canal e falavam que o FGTS estava sendo descontado do salário e eu tinha que vir e falar: gente, FGTS não é descontado no salário. Mas Lu, aqui no meu extrato está aparecendo que está sendo descontado. Não, gente, no extrato aparece cálculo base para FGTS. Isso significa que aquele valor que você está recebendo é quanto vai ser descontado 8% para o FGTS. Descontado não, vai ser depositado. Então, se você recebe, por exemplo, seu salário é R$ 2.000, mas naquele mês você está recebendo lá 2.800, a base cálculo será de 2.800. Então, vai ser 8% de 2.800 que você vai receber no seu saldo do FGTS, entendeu? Aplicativo FGTS melhorou muito, muito. O aplicativo do FGTS tem melhorado isso a gente tem que concordar. A Caixa melhorou o sistema do aplicativo, não só unificou o Caixa Trabalhador, né? O Caixa Trabalhador, gente, é uma mão na roda, porque já aparece o NIS, já aparece Previdência, ele melhorou cada ano. Então, eu tenho que dizer aqui que nesse período do governo Bolsonaro, o Caixa Trabalhador melhorou muito. Gente, por que que eu estou falando das medidas? Eu estou falando das medidas que já foram e vou falar das medidas que vêm por aí, que vocês podem esperar. É importante você que é inscrito do canal Vem com Lu, sempre estar atento às informações, buscar informações verdadeiras, buscar canais que falam a verdade, não fake news, né? E é muito fácil bater, mas também é muito difícil falar a verdade, né, gente? Aqui no YouTube, né? Então vamos lá. Primeiramente, aí mas vamos, tem algumas fragilidades aí do governo, eu também vou falar, tá? Então, o aplicativo Caixa Trabalhador, se você olhar hoje, for e comparar, não sei se quanto tempo você acessa, ele tem melhorado muito, muito mesmo. Um aplicativo que tem ajudado muito, que revolucionou, é a carteira de trabalho digital. Gente, a carteira de trabalho digital foi uma mão na roda. Por quê? Antes, você usava a carteira em papel, física. Gente, uma dor de cabeça. Olha como era eu mesmo consegui um trabalho. Eu não sei onde está minha carteira. Nem uso mais carteira de trabalho, né? Aí eu consegui um trabalho agora, tá, gente? Fui lá na empresa, a empresa falou: favor trazer a carteira. Eu falei: não, gente, a minha carteira é digital. Eu só printei a tela, na hora lá, mandei via WhatsApp e o RH já sabe que a carteira é digital, então o registro é feito de forma digital, online. Então você não precisa mais levar a carteira, carimbar para dar baixa. A baixa também é online. Por quê, gente? Antes, inclusive eu tenho vídeos falando, né? Antes você tinha que pegar e
levar a carteira, além de toda a documentação, exame médico e tal, você tinha que pegar e levar, lembra? Hoje você não precisa mais, hoje é só pela carteira de trabalho digital, tá? Então na carteira digital você leva, dá baixa, na carteira de trabalho digital você consegue ver o abono salarial, o benefício do taxista, você consegue ver tudo isso. Então é uma mão na roda. Dar entrada no seguro-desemprego. Exatamente. Quanto tempo, né, gente? Quanto tempo vocês estão aqui comigo no canal Vem com Lucro? Não sabe, né? Não sabe? Não sabe dizer. Parece pesquisa da Datafolha. Não sabe, não sei responder. Então vamos lá. Tem gente que que está há 2 anos, 3 anos, 1 ano, chegou hoje, agora, minutos. Seja bem-vindo. Você que é novo inscrito do canal Vem com Lu. É um dos melhores canais do YouTube. Mentira. Mas vamos lá, gente. Seguro-desemprego, gente, hoje você consegue dar entrada através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Você vai lá, você recebe um número, quando você recebe a guia de seguro. Você não precisa mais pegar fila no Cine, no Poupa Tempo, você não precisa mais nada disso. Basta entrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital com a guia, tem uma numeração que começa com 7. Vai lá, dá seguro-desemprego, dar entrada, solicitar. Aí você coloca essa guia, já aparece lá para você confirmar os dados. Se tiver tudo ok, já aparece valor da data da primeira parcela, certo? E aí, gente, uma novidade que antes não tinha. Como era? Vou explicar antes para poder chegar à novidade. Antes, gente, obrigado, né? Então, tem melhorias, tem coisas, a gente tem coisas que melhorou a vida do trabalhador, tem coisa que não, mas vamos lá. Antes, gente, era uma chatice. Você tinha que ir no Cine, você tinha que ir no Poupa Tempo, levar um monte de documento para dar entrada, certo? E aí, você dava entrada, esperava, tal, né? Hoje, você dá entrada direto pelo aplicativo. Quando você dá entrada, quando você dava entrada antes, você tinha que esperar 30 dias para receber a primeira parcela, né? E se você tinha conta na Caixa, caía de forma automática na conta da Caixa. Ou então caía no cartão cidadão. E muitas vezes no cartão cidadão, muitos trabalhadores, quando iam receber, o valor não estava mais lá. Era muito, acontecia muita fraude mesmo, né? Então vocês lembram disso. Então, gente, o que veio? Melhorou. Aí, a partir de um certo tempo, não lembro quando, a Caixa, aliás, o governo, autorizou que você escolhesse o banco. O banco, exatamente. Então, na hora da solicitação, você pode escolher, você tem autonomia para escolher o banco do crédito, ou seja, onde você quer receber as parcelas do seguro-desemprego. Exatamente. Então você pode escolher, tá? Então pelo seguro ali no próprio aplicativo, tá? Então olha como mudou. Hoje também, gente, você consegue receber pelo próprio Caixa Tem. Lá na hora você pode escolher para cair no Caixa Tem, na sua conta da Caixa ou em qualquer banco. Só fica atento na hora de cadastrar para não errar o banco. Mas olha, gente, que coisa boa, né? Olha que coisa boa, né? Então nem tudo é tragédia em nenhum governo. E olha, gente, uma coisa aqui. 41 anos, né? Eu tô há 6 anos no YouTube, muitas experiências. Não sejam negativos. Todo governo tem um lado bom, todo governo tem um lado ruim, tá? Não vou dizer que esse governo foi 100%, porque não foi. Não vou dizer que o outro vai ser 100% ou vai ser 10%, não sei. Eu tenho boas expectativas sempre de qualquer que seja o governo. Quando entra, eu imagino que vai ser o melhor. Eu sempre torço para ser o melhor. Eu sempre torço para dar certo. Eu não vou aqui e falar, não vai dar certo, tomara que não dê. Não, porque não é isso que eu quero para o meu país. Eu quero que seja melhor porque se der ruim, vai dar ruim para todos nós. Não só para você, para mim. Então eu vou torcer, né? Agora o presidente eleito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que a partir de 1º de janeiro, eu vou torcer para que
dê tudo certo. Fica comigo aqui que a gente tem muito o que falar ainda, tá? Vou falar sobre as medidas para o governo Lula em 2023. Eu estou falando do que aconteceu no governo Bolsonaro. Por quê, gente? A gente não pode ser injustiça. Aqui é o canal que mais tem trabalhadores, que mais tem beneficiários do Auxílio Brasil, que mais gente utiliza o FGTS. Então, não é justo. Eu tenho que deixar aqui as coisas bem claras, tá? Mas Lu, por que você não falou lá no começo? Por que você não fez um vídeo? Gente, eu tenho vários vídeos esclarecendo. Porque eu não quis, eu não podia, gente, fazer, estaria fazendo meio que uma campanha para um dos lados. Então eu não posso fazer campanha eleitoral, né, gente? Eu tenho que deixar aí, mas eu sempre fiz vídeos falando de coisas boas, explicando, falando do que o governo está fazendo, né? E vocês fazem, vocês têm discernimento para entender o que é bom e o que é ruim, né? Em quem votar, em quem deixar de votar. É você trabalhador, então não sou eu, tá? Eu não tenho que influenciar em nada, tá? Cada um sabe ou saberia em quem votar e a gente viu aí. 60 milhões de brasileiros escolheram Lula, 58 milhões, um país dividido mesmo, né? Pelo menos de forma eleitoral. Nós somos 215 milhões, mas pelo menos entre os eleitores aí que escolheram, ficou meio, quase que meio a meio, né, gente? Mas enfim, né? Uma diferença muito pequena. Mas vamos lá, vamos respeitar, vamos aceitar, vida que segue, porque a gente tem que trabalhar. E outra, para comer picanha você tem que trabalhar, tá? E quando o Luiz Inácio Lula da Silva fala que quer voltar a ver o povo comendo picanha, tomando cervejinha, é voltar a trabalhar, que é mais trabalho, é geração de emprego. Com a geração de emprego e renda, você trabalhando, aí você vai poder comprar sua picanha. Ou você acha que você vai ficar sentado lá e o governo vai dar? Nunca, nunca no Brasil. Enfim, gente, mas enfim, vamos continuar. FGTS, aplicativo FGTS. O aplicativo FGTS, gente, foi uma mão na roda, vamos combinar. Em todos os anos, nunca na história do Brasil foi tão digital, né? A era digital no governo só melhorou. O aplicativo FGTS, você consegue ver extrato, você consegue aderir ao saque aniversário, você consegue ver, fazer simulação de quanto você tem a receber nos próximos anos. E o principal, gente, o saque digital. Em fevereiro de 2020, o governo ampliou, né? Ampliou, não, melhorou o aplicativo e disponibilizou através da Caixa o saque digital. Quando eu falo governo, Caixa, a Caixa é o banco de todos os brasileiros. A Caixa, gente, é um banco público, é do governo. Então, quando eu falo governo, Caixa, é por conta disso, tá? Porque é um banco público. Então, os funcionários da Caixa são funcionários públicos, são nossos. Eles estão ali para servir os brasileiros e bem atender. Por isso quando eu reclamo, por isso quando eu entro em contato, quando tem problemas, né? Então vamos lá, gente. O saque digital do FGTS, como é que você faz? Hoje você cadastra uma conta no aplicativo FGTS, aí você pode receber as parcelas do saque aniversário, você pode receber a rescisão do FGTS com a multa diretamente na sua conta, graças ao cadastro. Você vai no aplicativo, vai lá em cadastrar conta, você cadastra a conta da sua preferência, pode ser poupança corrente ou uma conta digital, desde que o banco esteja lá aparecendo, né? E aí você foi demitido da empresa, você não tem mais que levar a chave para saque, chave de liberação da multa, levar lá, tal, que antes era um problema. Não. A partir do momento que você foi demitido, 10, 15 dias, mais ou menos, cai na sua conta de forma automática. Tá? Então o saque digital, gente, desde 16, aliás, desde fevereiro de 2020, tá valendo. Então se você não sabia, pode fazer, é só cadastrar, foi demitido, é isso. Mas a gente ainda vai falar muito sobre isso até o final do ano, gente, até o dia 31 de dezembro. Eu prometo que eu vou fazer os comparativos, deixar mais claro o que teve dessas medidas, o que foi o governo Bolsonaro para o trabalhador, né? PIS/PASEP, o único peso aí, gente, foi
esses erros da pasta, né? O ministro Onyx Lorenzoni cometeu alguns erros, né? Quando foi pagar o ano base 2019 em 2020, 154 mil trabalhadores não receberam, tiveram problemas, mesmo tendo direito. Então esses erros, gente, acaba desgastando o trabalhador, né? É voto também, né? Vocês imaginam que não? Mas sim, né? Então o ano base 2019, muita gente ficou para receber em 2000, junto com o ano base 2020. O ano base 2020 foi pago em 2022, né? Com alguns erros. Lembra, gente? Vocês lembram? O Onyx Lorenzoni demorou para dar uma resposta, tanto que perdeu, né, gente? Acho que o Rio Grande do Sul ficou livre do Onyx Lorenzoni, né? Perdeu para o governador Eduardo Leite, do PSDB, né? Eu acho que isso também pesou, né? Ele foi um pouco incompetente nessa gestão aí do PIS, né? Lembra, gente, quando eu falo, muita gente fala, ah, mas o Bolsonaro não resolveu isso, o Bolsonaro não resolveu aquilo. Gente, cada o presidente, ele não trata pessoalmente desses assuntos. Ele nomeia um ministro para cada coisa. Meio ambiente, tudo. Claro que o presidente tem que cuidar, né? Meio do alto, ele tem que olhar por tudo isso. Mas na prática, quem cuida é o ministro da pasta. Então o Onyx Lorenzoni é quem cuidava. E aí o ano base 2021, o que aconteceu? O Paulo Guedes falou, não, gente, vamos fazer o seguinte, vou pegar o Paulo Guedes, tem autonomia para isso. Tem até o dia 31. O que ele fez? Para uma nova edição do bem, devido a uma segunda onda da Covid-19, o que ele fez? Eram 3 milhões de empregos que precisavam ser mantidos. Ele pegou cerca de 7 bilhões e colocou e transferiu para ser utilizado no bem. O CODEFAT autorizou essa utilização, que era para esse dinheiro, gente, era para pagar, fazia parte desse dinheiro, era para pagar o ano base 2021. Então o que o governo fez? Aliás, perdão, o ano base 2020. Então o ano base 2020 não foi pago em 2021 para utilização do bem, que era para manter os empregos. Então, o ano base 2021 ficou para 2020, aliás, para 2022, né? O ano base 2020, perdão, gente. O ano base 2020 ficou para 2022 e o ano base 2021, todo mundo achava que seria pago junto com o ano base 2020. Isso não aconteceu. E aí ficou pendente para 2023. E aí o novo governo é aí que entra, gente. Agora a gente vai, ponto. E aí vai, para você que é trabalhador, tudo o que aconteceu, a gente tem mais 20 minutos para falar de tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro. Mais ou menos fiz um resumo para que muita gente entendesse o que aconteceu nas medidas do governo, com PIS, com FGTS. Antes de terminar, gente, falando do governo Bolsonaro, uma medida importante foi o extraordinário que pagou até 1.000, eu já falei lá atrás, né, gente? Tá? Mas a gente ainda continua falando até o final de dezembro, então a gente está vivendo aí um momento de transição, né? É um momento importante, toda vez que muda de presidente, gente, toda vez caiu caiu a gravação, parou assim no meio da fala, mas eu cortei e vamos continuar. Agora a gente vai falar, gente, continuar aqui nesse especial sobre as medidas do governo, né? Eu falei não falei bastante sobre as medidas que ocorreu, tudo que aconteceu de medidas no governo de Jair Bolsonaro. Governo esse que vai até 31 de dezembro de 2022, tá? Para alegria de uns, tristeza de outros, assim como o governo Lula, que vem aí para alegria de muitos, tristeza de muitos também. Vamos lá, crescimento e empregos. Lembrando que todos somos brasileiros e devemos torcer pelo melhor do país, porque quando o barco vai para frente, todos também. Quando a coisa vai bem, todo mundo vai bem. Se vai mal, todo mundo vai mal.
e principalmente os mais pobres. Então, vamos falar agora das propostas, né, e das possíveis medidas do programa do Lula, do governo Lula, tá? Eu peguei aqui do jornal Gazeta, né, lá do Sul. Crescimento em empregos, investimentos públicos e acesso ao crédito são apostas para a economia. Está falando do governo Lula, tá? Área da qual dependem as execuções das demais propostas do novo governo, a política econômica ficou relegada às sombras no período eleitoral. No entanto, com base nos planos de governo e no histórico de Lula, é possível projetar as principais linhas do mandato nesse campo. O documento eleitoral petista sinaliza caminhos, elevação de investimentos públicos, propulsão do consumo das famílias com subsídio e facilidade ao crédito, além de linhas específicas para empresas e setores despontam como apostas para barrar a decomposição das condições de vida da população, o desemprego e a subutilização da força de trabalho. Entre as ideias apresentadas por Lula, o compromisso, gente, prioritário, o compromisso prioritário, diz o plano, é com a justiça social e recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento, tá? Por isso, prosseguir com reajuste nos programas de assistência à renda, ainda que isso signifique extrapolar o orçamento, é a alternativa e é nesse ponto que começam os problemas, segundo economistas ouvidos pelo GZH, que é Gazeta a Hora. No próximo exercício, já há a estimativa de déficit bilionário, de dívida, tá, gente? Pública bilionária, em razão da falta de previsão orçamentária para arcar com o reajuste desse benefício em 2023. Mais do que romper com o principal balizador da política fiscal brasileira, esse fator indica o abandono de teto de gastos, aponta o professor da Universidade de Minas Gerais, da Universidade do Rio Grande do Sul, gente, Marcelo Portugal, ao lembrar o atual valor do Auxílio Brasil de R$ 600. De acordo com o doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRG, o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rocklin, comenta que, para se pensar em crescimento e geração de empregos, antes será preciso arrumar a casa. E isso demanda saber com urgência qual a nova regra fiscal. Outra preocupação, desta vez, é do pesquisador, gente, do Instituto Brasileiro da Economia, que é o FGV, gente, que é o Getúlio Vargas, Samuel Pessoa, é com o estímulo ao crescimento. Isso porque a gestão anterior de Lula foi primeiro marcada por austeridade fiscal. O mais indicado agora, o mais indicado agora, no caso, na verdade, gente, é que eu tô sem óculos, perdão, gente, tô sem óculos e para mim, para eu estar lendo, é um pouco difícil que as letras embaralhem, é por isso que eu demoro um pouco. Mas calma que eu vou explicar, tá? Então fiquem comigo até o final. Então, o que pode acontecer? Conforme principais propostas da campanha: 1. Fortalecer o ambiente econômico com reajustes anuais acima da inflação no salário mínimo. Gente, como eu falei aqui no vídeo atrás, o governo Bolsonaro não pôde, segundo o próprio Bolsonaro, não foi possível aumentar o salário mínimo acima da inflação devido à pandemia da Covid-19. Então, devido à pandemia, foi impossível
entrar no orçamento uma supervalorização do salário mínimo, ou seja, aumentar o salário mínimo acima da inflação. Isso virou bandeira no programa do PT. Então o Lula falou muito sobre isso e promete fortalecer o salário mínimo. Ou seja, quando ele diz fortalecer, é aumentar o salário acima da inflação. Outra coisa aqui, gente, nova legislação trabalhista. Como assim? Mudar as leis trabalhistas, valorizar aí a mão de obra. Não sabemos como será, tá, gente? Mas o que tudo indica é valorizar para o lado do trabalhador, né? Não sabemos como será feito, mas muita coisa mudou desde o governo Temer. Então, eu vi uma reportagem que o Lula falava que tudo que mudou e que desfavoreceu o trabalhador, o Lula, o governo Lula, iria desfazer. Isso foi palavras dele, não a minha, tá, gente? Então, para que fique bem claro aqui, para não dizer que eu estou com fake news. 3. Investimentos públicos e privados em infraestrutura. 4. Mobilizar as potencialidades da economia via consumo, crédito, gastos sociais das estatais e compras governamentais. 5. Renegociar dívidas de famílias e empresas por meio de bancos públicos e subsídios privados. Então, gente, quem ganha até 3 salários mínimos, o governo vai com o Desenrola Brasil. Vai ser um programa que vai ajudar o brasileiro endividado a renegociar a sua dívida e a facilitar essa negociação, tá, gente? Vai ter uma ajuda do governo dessas famílias que ganham até 3 salários mínimos para negociar essas dívidas, para sair da inadimplência, ou seja, essas pessoas, esses trabalhadores, essas famílias vão poder negociar a dívida, pagar de forma barata, para poder voltar a ter crédito. Não ficou claro como será feito ainda, porque o governo ainda não começou. Mas aí, como já estamos começando a partir de agora o governo de transição, é aí que a gente vai saber mais detalhes, passo a passo, mês a mês, a gente vai saber tudo que vai acontecer, tá, gente? Então, fiquem, como é que eu falo? Fiquem atentos, né? Fiquem atentos. E tem muita coisa para acontecer, mas a principal dela, gente, é que muita gente pensa, é sobre o Auxílio Brasil, que vai virar, vai voltar, gente, a ser o Bolsa Família, tá? Então, eu me perdi aqui na parte do trabalho, porque, como eu disse para vocês, eu estou sem óculos, tá? Mas, enfim, a gente tem o ministro da Educação, a gente tem muitos ministros que devem ser divulgados, e cada ministro vai ser uma festa ou não, né? Mas assim, ó, tem também falando na recriação do Ministério da Segurança Pública, a segurança permeada por políticas públicas pautadas pela valorização da vida e da integridade física, ampliar a atenção às vítimas de crimes contra a mulher, juventude negra e população LGBTQIA+, política coordenada no país para a redução de homicídios e envolvimento de investimento. Bom, tudo isso, gente, reflete na nossa vida, tá? Tudo isso, né? E aí, gente, o PIS-PASEP, que muita gente ficou na dúvida. O que a gente está esperando? Que em 2023 o governo cumpra a lei, né, e pague o ano base 2021 e pague o ano base 2022. Já que está na lei, não é favor que o governo faz. O governo está pendente, então em 2021 ele tem que cumprir a lei e ele vai ter que pagar o ano base 2021 e também pagar o ano base 2022, tá? Então é só esperar. Saber também como vai ficar o FGTS, né? O saque aniversário, né? Vocês sabem que o saque aniversário, pelo que eu entendi, pode ser. Eu vi muita gente falando que provavelmente o Lula vai acabar com o saque aniversário. Já acredito que não. Acredito que seja melhorado, né? Ou que siga a mesma coisa. Até porque, gente,
O saque aniversário ele não é prejudicial ao trabalhador, tá? Ele não é prejudicial. Ele só precisa ser claro. E ele é claro nas regras. Você, antes de aderir, você sabe como funciona. Então você não pode dizer que o governo está te enganando, né? Então não existe isso. Então peraí, gente. Segura aí que eu vou pegar aqui as principais propostas do governo Lula para 2023. Governo esse que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Mas como eu prometi aqui no canal, esse governo de transição e tudo que for acontecer, eu vou passar aqui para vocês no canal Vem com Lu. É preciso que vocês fiquem atentos, porque depende mexe com a vida de cada um de nós. Ah, gente, e falar aqui, gente, por exemplo, quem ganha até 5 mil reais vai ganhar isenção, né? Eu falei lá atrás. Então, Bolsonaro havia prometido na proposta que, que até 6 mil reais. Mas agora, o Lula que ganhou, a proposta ficou em 5 mil reais. O Globo, vamos pegar as notícias, tá, gente? Passar aqui para vocês. Governo Lula precisará aumentar a verba do Auxílio Brasil em 70 bilhões em 2023, diz relator do orçamento Marcelo Castro, terá reunião com aliados do presidente eleito na quinta-feira, ou seja, quando começa aí o processo de transição, né, gente? O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB Piauí, espera receber já na primeira reunião que terá com integrantes da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, uma proposta que permita o cumprimento das principais promessas feitas durante a campanha. Por exemplo, gente, a manutenção do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, e é importante aqui a informação, gente, e um adicional de R$ 150 para mães com crianças com idade abaixo de 6 anos. Então, vocês sabem que cada mãe que tiver, cada filho até 6 anos, vai receber um adicional de R$ 150. Então, vamos dar exemplo. Nossa, isso vai ser de grande ajuda, principalmente para mães aí, tem mãe que tem 3 filhos. E é uma escadinha, né? Um de 1, outro de 2, outro de 3. Então, digamos, só essa mãe aí, ela vai receber R$ 600 mais 450 pelos 3 filhos. Então, dá R$ 1.050, né? Mas a ideia não é isso, tá, gente? Vai ter acompanhamento médico, vai passar por várias exigências. Não é só ir lá e receber. As crianças vão ter que estar na escola. Enfim, gente, vai ser obrigação tudo isso. Mas vamos lá com a reportagem. Castro afirma que, juntas, estas propostas custarão 70 bilhões no próximo ano, valor que não está preciso no orçamento. Para o próprio relator, será necessário encontrar uma alternativa para isso. O presidente Lula, durante a campanha, assumiu alguns compromissos, como, por exemplo, o reajuste real do salário mínimo. Entendo que talvez essa medida não seja para esse orçamento, que não é dele, mas ele prometeu manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e prometeu que mães com crianças abaixo de 6 anos teriam direito a 150, que dariam um impacto em torno de 18 bilhões. Só essas duas contas do Bolsa Família somam 70 bilhões. Não há espaço no orçamento e ponto final. Para serem atendidas essas demandas, teremos de procurar uma alternativa, afirmou Castro ao Globo. Tá? Então, só para esclarecer aqui, gente, porque muita gente vai ter muito chiado em 2023, o orçamento de 2023 não é do Lula, não foi feito pelo governo Lula, foi feito pelo governo Bolsonaro. Tá? Então, todos esses valores que estão aí, foi o governo Bolsonaro que passou para a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá?
O do Lula só deve ser feito 2023 e 2024, tá? Então, no ano que vem, em outubro do ano que vem, é que ele deve apresentar o orçamento para o ano de 2024. Então, esse primeiro ano, Lula vai ter que trabalhar com o orçamento do Jair Bolsonaro. Então, além disso, buscar alternativas para cumprir, se ele já quer, para cumprir com as promessas já no ano de 2023, tá? Então, para que fique bem claro, para que muita gente acabe entendendo. Mas vamos lá. Castro vai se reunir na quinta-feira com o senador eleito Wellington Dias, do PT, do Piauí, que foi escolhido por Lula para tratar sobre o orçamento de 2023. O senador concorda que os principais pontos que precisam ser acomodados no orçamento são os reajustes real do auxílio do salário mínimo, manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 e reajuste para servidores e correção da tabela do imposto de renda. Então, gente, sobre aquela história de Bolsa Família, acredito eu que o Bolsa Família não vai logo de cara voltar. Acredito que o Auxílio Brasil no primeiro ano ainda vai continuar como Auxílio Brasil, tá, gente? Tudo indica. Pode acreditar, pode ser que sim, tá? E também, gente, o salário mínimo. O salário mínimo está previsto em 1.294 ou 1.302. Vamos ver se já no primeiro ano o Lula vai aumentar, vai cumprir a promessa do Bolsonaro, que prometeu que se fosse eleito seria R$ 1.400. Então seria uma boa se já logo de cara, nesse próximo ano, o salário mínimo já fosse para R$ 1.400, porque muita gente está precisando. E aí a gente vai falar sobre isso, o que afetaria você, em que seria bom os 1.400. Vocês vão entender, seria uma boa notícia, né? Mas eu não, como ainda não saiu qual vai ser o valor do salário mínimo, não posso falar muita coisa. O problema é que é pouca margem para manobra com um orçamento de despesas livres de apenas 99 bilhões e uma verba muito restrita para investimentos. O PT pretende aprovar uma proposta de PEC de emenda à Constituição para criar uma espécie de licença para gastar no orçamento de 2023 e garantir o espaço para as demandas da campanha em relação à ampliação da faixa de isenção do IR para 5 mil. A projeção de impacto é de 21 bilhões sobre as receitas. Então lembra, né, gente? Tudo que o governo vai fazer vai ter um impacto no orçamento público. Então, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil tem um impacto nisso. Então, porque o governo deixa de arrecadar. Quando ele deixa de arrecadar, é claro, isso vai gerar um impacto negativo, ou seja, ele vai ter que se virar para tirar dinheiro de onde, né? Nem precisa ser economista para saber disso. Lula se comprometeu a isentar até 5 mil reais, que é uma coisa muito justa, tem que dizer de onde vai tirar, porque isso impacta na receita, afirmou, né, o entrevistado. Perguntado se ele, como relator, tem alguma sugestão para a equipe de transição de Lula, ele respondeu: vamos esperar a nova equipe econômica, os representantes do novo governo eleito, que vão dizer como querem fazer e, evidentemente, diante das sugestões, vamos conversar com a comissão do orçamento, com os líderes partidários e fazer essa negociação entre o Congresso e Executivo, legitimamente, como existem em todos os parlamentos do mundo. Minha expectativa é que, nessa reunião de quinta-feira, vamos receber uma proposta ou uma sugestão do novo governo eleito, como é que nós vamos achar todos esses recursos. Nova âncora fiscal. O senador disse que acha possível que o Congresso discuta a peça de orçamento para 2023, ao mesmo tempo em que avalia uma nova âncora fiscal. O problema nesse momento é o timing, que é o tempo. Em
Em princípio, tudo é possível. Prefiro ser prudente e esperar para saber o que eles, a equipe de transição do PT, estão pensando. Precisamos de uma primeira conversa, mas tem que ser urgente, porque o orçamento tem data para acontecer. Em relação às mudanças nas emendas de relator, a RP9, Castro diz que o Congresso não vai promover mudanças a fim de torná-las de execução obrigatória, mas que, mais uma vez, precisa discutir o tema com o PT. O RP9, as emendas de relator serão no máximo de 9 bilhões, o que é uma enormidade. Esse teto não é obrigatório, é o máximo, mas podemos entrar com uma negociação para não fazer todo esse montante. Não estou dizendo que é isso que vai ocorrer. É evidente que os deputados e senadores vão querer fazer o máximo, mas as declarações do Lula é que, o contrário da RP9, a equipe vem tratar comigo na relatoria. Vai tratar desse tema? Pergunta ele. Nós estamos abertos para ouvir todas as demandas, tá, gente? Agora, eu não tomaria nenhuma decisão sozinho. Bom, gente, é isso. Vamos aguardar o que vem por aí, tá? E aí que vem muita coisa. Então, as medidas que o governo eleito do Luiz Inácio Lula da Silva devem tomar, a gente vai saber nos próximos dias. Por que eu fiz esse especial? Para vocês entenderem o que aconteceu no governo Bolsonaro e o que vem por aí no governo Lula. Muito cansativo o vídeo, né? Mas era preciso, e eu vou aqui estar atento, e a gente peço para que você fique atento. Muita coisa vai acontecer. Gente, tem a rede social do Vem com Lu, que é o Facebook, @VemComLu. Vai lá, deixa seu like, comece a seguir, curta a página, e aí a gente consegue interagir de pertinho, né? O canal Vem com Lu está há 6 anos, sempre foi voltado para o trabalhador. A gente sempre falou de temas de interesse mais para o trabalhador, mas a gente fala de interesse para quem é autônomo. Todo mundo é trabalhador, gente. Quando eu falo trabalhador, todos nós, do presidente da República a todos somos trabalhadores. Todo mundo. Porque quando você trabalha com sua força, você é trabalhador, certo? Então você precisa trabalhar para gerar renda. Então, quando eu falo aqui, gente, eu falo com todos que são trabalhadores. Todos somos trabalhadores. Não importa se é trabalhador MEI, empresário, todo mundo é trabalhador. Porque você está trabalhando para viver, sobreviver nesse caso. Então, o canal é voltado para todo mundo, né? Para todos os brasileiros. Quando eu falo desse assunto, gente, é de interesse público. Todo mundo precisa ficar atento a tudo que vai acontecer, que vem acontecendo. A eleições, vocês viram que eu falei de eleições, propostas. E aí, nos próximos dias, nos próximos meses, até dezembro, a gente vai continuar falando de assuntos que eu sempre falei e focar também no que vem por aí. É muito importante, tá? Deixe seu like, se inscreva, participe, comentário durante o vídeo. Muita gente vai comentar, muita gente vai criticar, mas isso é normal. Nós vivemos numa democracia, tá? Aproveita, gente. Põe um vídeo, tem vídeo de FGTS, de PIS, de seguro e tal. Comenta aqui, passa para o seu amigo, seu vizinho. Pede para ele se inscrever no canal Vem com Lu. Eu estou precisando de inscritos. Mais que nunca eu preciso da sua colaboração, da sua ajuda para continuar crescendo. Para não parar no meio, para não morrer no mar. Né? Eu coloquei essa camisa, gente, ó, a camisa do canal, gente, ó. Vocês verem aqui, ó. Deixa eu tirar o microfone e tudo, pronto. Para terminar aqui, tá, gente, ó. Coloquei a camisa do canal Vem com Lu. E é isso, finalizando mais um vídeo, deixa eu acender a luz aqui, ó. Opa, mais aqui, aí. Finalizando, eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que comentaram, que Deus abençoe vocês e vamos orar pelo país, vamos pedir a Deus que venha o melhor, né? Obrigado a vocês que estão há 6 anos, me proporcionaram essa placona no canal Vem com Lu. E quero mesmo desejar o melhor para o nosso país. Quero que Deus abençoe a todos e que muita coisa possa acontecer nesses próximos meses. E a gente vai continuar vindo. Ó, aqui, ó, mostrar para vocês como é
que eu gravo, com duas luzes, e aqui é minha parede simples, não tem nada de coisa que é dentro da minha casa mesmo, tá, gente? Então não tem nada de grandes coisas especial, que cozinha da minha casa, e aqui é um espaço super pequeno, e é daqui que eu falo com todo o Brasil. Então é isso. Eu peço a Deus que continue abençoando a todos vocês, levando paz, amor, prosperidade. Bora trabalhar, quem quiser comer picanha, né? O ano tá acabando. Muita coisa aconteceu nesse ano, né, gente? Muita coisa mesmo. Enfim, obrigado por vocês continuarem comigo. Que Deus abençoe. É isso. Não esquece, gente, de deixar seu like, de compartilhar. É sério. Eu preciso que vocês me ajudem com os inscritos, tá bom? Um abraço. Até a próxima. Vem com o Lulu.